Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, você que retornou ao canal, que quer ouvir a história da velhinha. Estou aqui novamente para conversar com você. Hoje eu nem trouxe café e nem bolo de milho. Não tive tempo de fazer, mas eu lhe ofereço um suquinho. Aquele que eu gosto muito, o suco integral de uva. Você aceita um copinho? Enquanto isso, vamos lá, batendo o nosso papo. Você já está sentado na sua cadeirinha, nós já estamos confortáveis e vamos ouvir as histórias. A minha neta disse que acha tão bom que parece uma novela. Fica doida para ouvir o próximo capítulo. Pois é, vamos caminhar na história dessa velha. Na verdade, eu estive falando sobre o tempo que eu vivi na infância e adolescência, sobre as pessoas que participaram da nossa vida. Estive falando sobre as minhas oportunidades que Deus deu para estudar, para trabalhar. E agora eu vou caminhando mais à frente, quando eu já estou assim com 16 anos, por aí assim, que eu já estava trabalhando. E que uma das casas que eu passava férias era a casa de uns tios. A minha tia era casada com um militar. Então, eu às vezes ia passar as férias na casa dela. Naquela época se chamava CIMEA, Campo de Instrução Militar Engenho Aldeia. Lá eu gostei muito, era um lugar assim muito gostoso, um campo, algo muito bom para a gente caminhar, muito tranquilo. E numa dessas idas à aldeia, eu tive a oportunidade de conhecer aquele que seria o meu marido e aquele que caminhou comigo durante tantos anos. Eu fui com ela até o quartel para parabenizar ao Mesquita, que ele era conhecido assim, pelo seu nome de guerra, e achei interessante e conversei um pouquinho, e depois disso surgiram oportunidades para a gente se encontrar na casa da minha tia, e começamos um namoro bem próprio daquela época. Não é o de hoje, que você conhece e fica, não é nada disso. É aquele namoro de conhecimento, aquele namoro de ver as intenções, de ver as inclinações de cada um. E assim a gente começou esse namoro. Quando eu voltei para Recife, das férias, eu comecei logo a trabalhar, né? Foi justamente na época que eu comecei a trabalhar. E eu me lembro que ele já ficava interessado de me ver, e às vezes ia me ver quando eu saía do banco e me acompanhava até o Instituto de Educação. Era a oportunidade que a gente tinha para se ver. Foi um tempo muito precioso, assim, muito leve, muito infantil, e eu gostei muito, fez parte assim de uma coisa boa no meu coração, de uma lembrança muito boa. Depois minha mãe tomou conhecimento que ele estava querendo namorar comigo. Nesse tempo era assim, só aquele namoro entre aspas, mas ele estava querendo firmar o namoro, assim, de visitar na minha casa. Mamãe tomou conhecimento. E como ela continuava sendo uma pessoa com muitas dificuldades emocionais e tinha lá os problemas ainda que eu contei no passado, ela teve lá uma crise horrível e eu fiquei desesperada quando a vi no chão, gritando que tinha perdido a filha dela, não sei o quê. E eu fiquei tão preocupada nesse dia e disse a ele que não queria namorar, não. Eu não sei por que foi que aconteceu, que o namoro, essa intenção de namoro não acabou, continuou. E com o tempo, mamãe ficou entendendo que não seria uma coisa ruim para ela. Inclusive, ela foi orientada que seria muito bom, inclusive. Ela tinha não somente uma filha, mas ia ter um genro também que ia cuidar dela. Então ela ficou toda feliz e começou a acolher, e nós começamos a namorar em casa, né? Foi interessante. Ele trabalhava em aldeia, vinha aqui a 50 quilômetros de Recife, vinha todo final de semana para a pensão onde ele morava, e nos
sábados à tardinha e nos domingos ele ia me ver na casa de mamãe. E assim aconteceu durante um ano todo, e ele decidiu que ia me pedir noivado, porque ele disse, olha, eu estou visitando a casa de uma viúva e não fica bem. Olha lá como era o comportamento dos homens antigamente. Não fica bem essa visita de um homem sem ter nenhuma informação do que ele vem a ser. Então eu queria ficar noivo da sua filha. Finalmente mamãe concordou e eu fiquei muito feliz, muito envergonhada. Ele chegou com a aliança, nem me falou nada que ia me pedir em casamento. Chegou com a aliança porque ele tinha recebido um dinheiro extra, isso foi no final do ano, e correu para comprar a aliança. Quando chegou lá, eu achei tão engraçado o começo da conversa. Eu me escondi atrás do guarda-roupa. Eu não sei se eu falei para vocês que a casa que a gente morava era muito pequena, era um flat. Era uma única sala, onde tínhamos quarto, sala e cozinha, tudo num lugar só. Um banheiro e uma pequena área descoberta, como se fosse um quintalzinho, muito pequeno. Então eu me escondi atrás do guarda-roupa, envergonhada com o que ele estava falando para a mamãe. E ela prontamente disse que concordaria, não sei o quê, e eu fiquei tão aliviada. Digo, meu Deus, eu pensei que ela ia negar isso. Mas fiquei noiva a partir desse dia, 31 de dezembro de 1954. Era bem novinha ainda. Então, os próximos anos, vamos cuidar agora do enxoval, né? Começamos a preparar todo o dinheiro que ele recebia, e eu também pegava uma fatiazinha de nada, já estava recebendo um pouco mais do outro banco que eu trabalhava, e comecei a comprar enxoval. Era diferente naquele tempo. As noivas preparavam realmente o enxoval. Hoje não tem essa história de enxoval, não. Compra um lençol, compra alguma roupa íntima, não sei o quê, e pronto, pode arrumar o casamento. Mas foi assim, eu preparei durante 3 anos, eu e ele preparamos o enxoval. Nós não tínhamos com quem contar, absolutamente ninguém, e começamos a comprar as coisas para casa. E vocês imaginem o sonho dessa adolescente ainda, 16 anos, essa altura 17, o sonho de ter a sua própria casa, de organizar a sua casa, de viver uma vida de mais paz e harmonia com alguém que tudo mostrava que seria um excelente companheiro. Então, foi assim que eu vivi esses 3 anos de noivado, aguardando esse dia e passando ainda por muitas lutas, aquelas mesmas. Ainda estava estudando no colégio para completar, trabalhando sempre, mamãe sempre com os problemas de nervo, agoniada, sofrendo lá, e eu louca de vontade de ter o meu cantinho, porque como eu já nasci com vontade de arrumar minhas coisinhas. Então, nesse período, foi um período bonito. A gente saía, ia para o cinema. Nessa época, eu pegava minha irmã na casa da tia, que a gente chamava de tia, e a gente ia para o cinema para ela me acompanhar. E assim a gente foi passando o tempo do noivado. É bem diferente, né, de hoje. Hoje o negócio não é assim, não. Esperar 4 anos, mas a gente esperou 4 anos para poder ter o grande dia das núpcias. E eu vou chegar depois lá nessa história e vou contar para vocês como foi. Mas eu quero dizer que em todas as coisas, detalhes dessa história, que eu não vou também relatar todos os detalhes, eu vi como Deus me dirigiu na vida. Quantas oportunidades a gente teve de não continuar o namoro, quantas dificuldades a gente teve para poder organizar as coisas sozinho, sem ter com quem contar. Mas eu quero dizer que é muito bom a gente depender de Deus. É muito bom. Eu aprendi essa dependência muito cedo na minha vida. E eu queria que você aprendesse a depender de Deus. Está aflito hoje? Está sofrendo? Ore, fale com Deus, conte o seu problema. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ouvir você. Como eu falei no passado, Deus é um ser relacional. Ele quer se relacionar com você.
Conte o que você está sentindo, peça a Ele orientação, peça a Ele ajuda, porque você vai ver a diferença que é você depender de um Deus todo-poderoso. Mesmo que você não tenha ninguém em sua volta, mas o Senhor está vendo a sua vida. Que Deus te abençoe, que Ele conforte o seu coração e que toda a glória seja dada a Ele, porque somente Ele é digno. E assim seja. Amém e amém.